Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Emanuel Oliveira, sejam bem-vindos ao Tem Coragem Não. E hoje a gente vai falar do tão aguardado Superman de James Gunn, que é o filme que carrega a missão quase impossível de reiniciar o universo cinematográfico da DC. Um Superman renovado, um elenco estelar e a assinatura de um diretor que já transformou personagens desconhecidos em alguns ícones. Mas será que ele conseguiu equilibrar as altíssimas expectativas do herói tão amado? Então, bora lá descobrir. E lembrando que nosso review é totalmente sem spoiler. James Gunn tinha uma tarefa bem complexa. Ele pretendia recomeçar o universo DC com um filme solo do Superman, que é um personagem que carrega não só o peso de ser o maior herói dos quadrinhos, mas também uma legião de fãs apaixonados pela versão anterior do diretor Zack Snyder. Quando James Gunn ele estourou com Guardiões da Galáxia, ele trabalhava com personagens desconhecidos e sem nenhuma pressão. Aqui a expectativa é a mãe da decepção. Todo mundo, do público aos executivos do estúdio, eles estavam prontos para julgar cada passo do diretor. Então, o que é que ele entregou? Na minha opinião, um filme que mistura escala épica, coração humano e aquele toque James Gunn de humor com cores vibrantes, mas lógico, nem tudo é perfeito. Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre cada detalhe, o que eu achei, os pontos positivos e os pontos negativos. E a gente vai começar pelo que funciona, e funciona muito bem. Primeiramente, James Gunn ele captura a essência clássica do Superman sem ser refém do passado. O David Corenswet vai trazer um Clark Kent e um Superman que são muito humanos, carismáticos e até sarcásticos. É uma mudança refrescante em relação ao tom mais sombrio que tinha o último Superman. Ele aqui usa a sua presença física e a voz para diferenciar os dois lados dos personagens de uma forma mais natural, lembrando aquele icônico Christopher Reeve, com a sua aura própria, é claro, mas lembrando aquela diferenciação que tinha naqueles filmes mais antigos. O filme ele acerta em cheio na construção de mundo. Logo nos primeiros minutos, com um letreiro simples, uma trilha épica lá do John Williams, que está repaginada aqui, a gente já sabe que a Terra já tem meta-humanos e o Superman ele não é invencível. Uma escolha que, na minha opinião, vai ser bem ousada e bem inteligente. Então a gente vê ele logo apanhando do vilão Martelo de Borávia lá na Antártida, pedindo ajuda pro Krypto. E essa cena, logo no início, ela vai misturar a ação, humor e a mitologia, com androides azuis e uma fortaleza da solidão que nunca é chamada assim, mas é visualmente deslumbrante, como se fosse uma fotografia colorida que vai refletir a jovialidade do herói. O diretor também brilha ao apresentar a Gangue da Justiça, que vivida por Lanterna Verde, do Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível, que para mim está sem explicação desnecessárias. Eles aqui vão abraçar a linguagem dos quadrinhos, não precisa sair apresentando qualquer um. Então vai ter momentos que são galhofeiros, como os gritos gaviônicos da Mulher Gavião. E ao contrário do que alguns temiam, o elenco ele não rouba a cena e o foco do Superman. Lois Lane, vivida aqui por Rachel Brosnahan, ela é carismática, ela é centrada, e o Lex Luthor, interpretado pelo Nicholas Hoult, é um vilão obcecado, é genial, remetendo aquele Gene Hackman dos anos 90, mas com a aura própria, é um dos melhores personagens. A atuação de Nicholas Hoult tá sensacional, então ele coloca qualquer um no bolso, quando ele aparece, só dá ele. O outro acerto aqui é a humanização do Superman, desde a sua relação leve com a Gangue da Justiça até os momentos emocionantes com os pais adotivos dele. O filme vai reforçar que o Clark é mais humano que muitos humanos e, claro, também vamos ter o Krypto, que é um destaque à parte, como eu já falei, vai trazer aquele toque fofinho e também aquela aura mais cômica dentro do universo que vai humanizar ainda mais o herói. Por fim, o filme ele é político, mas sem ser panfletário. Ele vai abordar xenofobia, manipulação de informação e a relação entre interesses públicos e privados. Tudo isso ancorado no conflito clássico entre Superman e Lex Luthor. E é um começo, na minha opinião, bem promissor para esse novo universo DC. Eu adorei o filme, tem muitas cenas interessantes, porém nem tudo é perfeito. Já digo que dentro do filme teve alguns momentos que realmente me incomodou um pouco e acabou me tirando da imersão. Então vamos começar aqui pela comédia típica de James Gunn. Embora ela seja divertida, ela, às vezes ela vai soar como muito caricata
e inverossímil, isso na minha opinião. Ah, mano, mas você tá dizendo que não era para ter nada engraçado? Não, não tô dizendo isso. Mas às vezes passa um pouco do ponto. Um exemplo claro é o diálogo entre Superman e Lex Luthor, lá no terceiro ato, começa aquela tensão e de uma hora para outra, abruptamente, é interrompido por Krypto, né, fazendo uma coisa, vocês vão ver no final. Assim, foi engraçado, porém deu aquela quebra. Eu esperava que tivesse mais um pouco de tensão dentro daquela cena, além também de outras cenas que eu achei um pouco desnecessárias. Uma cena que me incomodou bastante, por exemplo, é a cena do kaiju gigante atacando a cidade, com as pessoas correndo, todo mundo em pânico, os prédios sendo destruídos, e de repente uma criança do nada aparece no meio da rua como se nada tivesse acontecendo. A cena é visualmente plástica, é linda, é épica, vocês viram muito nos trailers, é uma cena quase poética, porém, na minha opinião, foi completamente sem verossimilhança. Aquela criança não do nada, como se nada tivesse acontecendo, sendo que tinha um monstrão lá atrás dela. Eu achei um pouco estranho e esperei pelo menos uma explicação curta para dizer se a menina tinha algum problema ou não. E o filme ele simplesmente ignora isso. É o tipo de momento que parece interessante na cabeça do diretor, mas na prática acabou me tirando, né, da história e soou um pouco forçado para mim. E outro ponto que acabou me desagradando um pouco foi o confronto final entre Superman e Lex Luthor, que, na minha opinião, pareceu bem genérico, não faz jus ao escopo do filme. O filme é grandioso, o filme tem muita coisa para ser apresentado, então fica parecendo como se o filme quisesse gritar, tá na hora de acabar, tudo apressado. Se a gente for comparar a luta do Senhor Incrível contra os capangas de Lex Luthor na praia, que é uma das lutas mais criativas, um dos melhores momentos do filme, então se a gente for comparar essa luta, acaba um pouco destoando do que a gente viu anteriormente. Achei a fotografia do filme bem interessante, a escolha por lentes angulares, aquela grande angular com close, especialmente na sequência de voo, que na minha opinião foi bem diferente de outros que a gente já tinha visto, apesar de deformar um pouco o corpo do Superman, mas foi bem interessante. No fim das contas, Superman de James Gunn é um ótimo filme, é um ótimo recomeço para o universo DC. Ele entrega um herói esperançoso, colorido e humano. Isso em um mundo incrível e cheio de potencial para próximos filmes e também para séries. A Gangue da Justiça, especialmente o Senhor Incrível, vai deixar um gostinho de quero mais, e a humanização de Clark Kent é um dos grandes acertos do filme. Porém, o filme ele não vai reinventar a roda, e ainda assim, apesar desses problemas apontados, o filme é divertido, vai carregar o carimbo de James Gunn e prova que o Superman ele ainda pode brilhar bastante no cinema. Mas confesso que, como eu tive bastante expectativa, ele me decepcionou um pouquinho. Minha nota é um sólido 7,5 de 10, é um bom filme, um bom ponto de partida, o filme é grandioso, o filme é bonito e o filme vai ser bastante divertido, me diverti bastante e acho que vale muito a pena. E fica a dica, o filme tem 2 cenas pós-crédito, nenhuma é imperdível, são cenas bem bobinhas, mas se vocês quiserem esperar, vale até a pena ver o que é que tem depois. Galera, ficando por aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês concordam comigo, discordam de mim. Então é isso, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos e estou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.